Olá, vascaínos! O Vasco está montando um verdadeiro ataque para o Campeonato Brasileiro. Um ataque cardíaco aos seus torcedores. Isso porque ele está arriscado de começar o Brasileiro com Adson, mas a gente não sabe como o cara vai começar, né? Como ele vai estar fisicamente, né? Adson, ok. E Lloyd. Parece que o Lloyd está totalmente fechado. E olha que já está lá há 4 dias na Turquia para fechar com o poderoso Lloyd. Quantas negociações devem ser para convencer o Lloyd para jogar no Brasil? Olha que sensacional, né? Que espetáculo. Mas também tem outras possibilidades. Carré ainda está em cima. Tem 2 possibilidades no Brasil acontecendo. Uma está muito quente. Vamos bater um papo sobre isso. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo. Pedir para que você, se não for inscrito no canal, que você se inscreva. Vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, né? Assim, sempre tiver vídeos novos aqui, o próprio YouTube te avisa. Se você puder dar aquela moral pra gente, de compartilhar o nosso vídeo naqueles seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, aí vai ajudar demais. Vamos bater um papo sobre esse resumo gigante do Vasco de hoje. É isso, meus amigos. Eu sou o André Luiz, esse é o canal Gigante Vascaíno e está entrando no ar, ó, um programa Resumo Gigante. Olha, vamos bater um resumo aqui das notícias do dia do Vasco, né? Ainda ficou na parte da manhã uma expectativa boba de que o Vasco poderia ainda ter alguma esperança com o Rony, uma bobagem, né? E até o Paulo Brax deu uma espetada no Vasco, né, dizendo que tem determinados clubes que ainda não chegaram em certos níveis de amadurecimento. E pegou mal pro Vasco, e ficou feia a coisa, né? Não sei se ele também está falando com aquela dorzinha de cotovelo, né? Da forma como ele saiu do Vasco. Mas ele mandou essa, que tem certos clubes que ainda não alcançaram um nível de amadurecimento. Pô, porque o que o Vasco só faz no mercado é vergonhoso. O Vasco tentou atravessar uma negociação e ficou exposto. Mostrou quanto tinha, abriu a bolsa, mostrou para todo mundo, olha, eu tenho isso aqui, não deu, puxa, botou o dinheiro embaixo do braço, voltou para casa. Olha, uma coisa bem feia o departamento de futebol está fazendo com o Vasco. O Vasco está sendo humilhado no mercado nessa janela. Achei que eu nunca ia ver um negócio desse. Eu achei que depois que eu fiz assim, uns 45 anos de idade, a nível de futebol, então eu falei, bem, eu vi o Vasco ser vitorioso pra caramba, o Vasco já estava numa fase ruim. Eu falei, pô, mas essa humilhação eu não vou ver. Aí 6-0 do rival, vejo o Vasco ser vendido e tentar retomar. Cara, muitas humilhações ao longo dos últimos anos, né, cara? Pô, olha, muita coisa feia vem acontecendo no Vasco. E esse ano, a gestão Pedrinho, de 2025, ela está se superando pela sua completa incompetência, né? Outra coisa que aconteceu hoje, parece que foi o ultimato do Alexandre Matos, que deu até amanhã para resolver o negócio do João Vitor. O Vasco vai perder, provavelmente, mais um bom negócio. Porque é um bom negócio. O cara quer sair do Vasco. E ninguém vai oferecer 6,5 milhões pelo João Vitor. Olha, a gente vai ficar sem zagueiro. Com o João Vitor, a gente também está sem zagueiro. Você acha que o João Vitor é muito superior ao Maurício Lemos? Você acha que o João Vitor é muito superior ao Capasso? Você acha que o João Vitor é muito superior ao Lincoln, que é um zagueiro da seleção de base? Você acha mesmo? Na pior das hipóteses, é o mesmo nível. Só que o João Vitor custa R$800 mil por mês. O João Vitor vai ter que pagar ainda quase que, eu acho que é 6,5 milhões, né? Porque só pagou $500 mil ao Benfica. Ainda faltam 6,5 milhões de euros para pagar o João Vitor. Vale a pena você ficar com um zagueiro desse? Se tem outros zagueiros aí no elenco, não contratou o Oliveira? Não contratou esses caras para quê? O João Vitor não é nenhum Bellini, não pode ser o pilar desse time, né? Mas a gente não quer nem falar da defesa hoje, vamos falar do ataque, né? Vamos falar de ataque. O Vasco está tentando montar o seu ataque, né? Montar um ataque, porque o Vasco não tem jogador de ataque, o Vasco hoje só tem o Verratti e o Ryan, que está voltando da seleção brasileira. O Ryan está voltando e temos aí o Verratti como titular absoluto. O GB provavelmente vai fazer a cirurgia, o que significa dizer que os turcos estão com a razão. A desculpa agora é que o exame que foi feito lá na Turquia, que é uma ressonância magnética, não se faz sempre, só se faz quando o jogador está sentindo algum tipo de dor. Mas início de temporada, não faz todos os exames, não faz ressonância para ver como é que está, não sei. Enfim, deveria fazer. Se existe esse risco, né? E se você tem um exame que detecta antes,
tem pelo menos uma vez por ano, tem que passar esses caras numa ressonância, é um atleta de futebol, ou de 6 em 6 meses. Eu não sei como é que é essa visão do espera quebrar, então, não sei. Olha, eu não sou médico, não vou ficar dando esse tipo de piruada. Eu gostaria muito, muito mesmo, que o médico do Vasco viesse a público e desse uma explicação de por que não se faz esse tipo de monitoramento com um atleta de alto nível. Se você tem um exame que identifica se o cara vai estourar ou não. Os caras identificaram lá que o cara precisa de uma cirurgia, vai ficar mais 10 meses fora e vai ficar legal, vai ficar bom. Pronto, ele é jovem. Então, se é isso, faz. Vai esperar ele se machucar? Não sei se aumenta a gravidade, se não aumenta, se o risco de lesão é pequeno, ou pode acontecer realmente. Mas o que parece é que ele vai chegar no Brasil e vai operar, cara. Ele vai operar. Enfim, foi para a Turquia, foi lá para passear e para passar vergonha, e para o Vasco ficar queimado no mercado. O Vasco, eu não sabia que o meu jogador estava com o joelho bichado. Eu não sabia. Pô, ficou feio demais. O garoto ficou queimado, porque parece que o garoto é um cara que está bichado com futebol, e o Vasco parece que está querendo vender jogador bichado na calada da noite. Bem, isso ficou muito mal para o Vasco, ficou feio para o Vasco na Europa, a história do GB, e é um dos atacantes que o Vasco contava. Não conta mais. O GB vai ficar fora provavelmente o ano todo. Eu falei aqui, acho que foi no vídeo de ontem, foi no Café do Gigante hoje. Eu acho que foi na live ontem. Ontem a gente fez uma live aqui no Resumo Gigante, ontem foi ao vivo. Fez uma live, foi legal pra caramba, 2.500 pessoas, trocamos ideia pra caramba, batendo papo, o chat bombou, conversamos a beça. E eu falei, acho que foi na live sim, que eu falei se eu sou o pai do GB, o GB ganha uns 60 mil, 70 mil no Vasco hoje, é um dinheiro considerável, né? Eu chegaria no Brasil com um menino e levaria ele para um outro lugar, um outro médico, um especialista de joelho, mesmo que seja lá do rival, né, na área esportiva. Doutor, olha, faz essa ressonância, olha aí, qual a sua opinião? A minha opinião é que ele tem que operar. Bateu com a opinião do turco, legal. Chegava lá no Vasco aí, não, acho que tem que operar mesmo, porque a gente não sabia. Tá, então a gente vai operar fora. Vou operar aqui, não, vou operar fora. Não vou operar no Vasco, não. Vou pagar, vou operar ele fora. Porra, porque eu sinceramente, eu não confio. Eu sou o pai do cara, eu não confio. Você confiaria seu filho no departamento médico do Vasco? Não sei, eu não confiaria. Eu tenho minhas dúvidas quanto ao departamento médico do Vasco. Mas, enfim, a gente vai batendo papo, vamos falando sobre isso mais à frente, conforme forem saindo da notícia do GB. O que importa agora é falar de ataque. Vamos falar do ataque. Bem, a história do Vasco é a saga em busca de atacante, continua, né? Capítulo 3.768, não sei quanto, elevado ao infinito. O Vasco estava buscando um atacante pelo amor de Deus, já no desespero, e aí está tentando. O Marcelo Santana está na Turquia para fechar o Lloyd e o Benjamin Garré. Cismei que chamar o cara de Sebastian, desde não estou chamando o cara de Sebastian Garré, Benjamin Garré. Vai estar fechando o Benjamin Garré e o Lloyd. Se fechar o Benjamin Garré, eu acho que vai dar uma qualidade. Ele não é espetacular, ele não é maravilhoso, não é jogador da seleção, já foi de seleção argentina de base, mas ele é um cara que pode ajudar. Eu acho que ele é um cara que pode ajudar. Tem velocidade, tem um bom 1 contra 1, pode ajudar. O Lloyd, vou botar umas interrogações aqui, mas os números do Lloyd são piores do que o do Serginho Kosovo. Então, mas vem para compor elenco. O Jean Davi também. O problema do cara compor elenco é que uma hora ele entra em campo, uma hora o titular se machuca, esse cara tem que entrar. E aí é uma tragédia. Esse que é um problema. Você tem um cara que compor elenco, você tem que ter um cara que compor elenco, mas um cara que faça sombra, né? Que dê calor. Né? O outro é titular absoluto e ele, porque não tem reserva. Você não pode ter um cara que é titular absoluto porque ele não tem reserva. Vai ter que ter um titular absoluto porque é o melhor da posição no elenco. Não porque não tem reserva. O Verratti é o titular absoluto, porque hoje ele é o melhor do elenco porque nem reserva tem. Não tem ninguém que faça nada parecido com o que ele faz. Então, complicado, cara. Muito, muito complicada a história do Vasco. O Vasco está com uma dificuldade muito grande de montar elenco, é uma grande decepção da gestão Pedrinho, mas parece que o Santana vai trazer esses dois jogadores na mala. E olha, eu estou torcendo para que isso aconteça, para amenizar, né, a vergonha que o Vasco vem fazendo. Mas você vê, demora muito tempo para fechar, já está lá 4 dias, 5 dias, não traz ninguém, não fecha com ninguém. E aqui no Brasil, a notícia que surgiu que o Vasco
tentou 2 jogadores, um foi desmentido pelo Alexandre Matos do Cruzeiro, o Caio Jorge, até porque o Alexandre Matos também é aborrecido com o Vasco. Se o Vasco não fizer um negócio do João Vitor, vai fechar algumas portas. O Alexandre Matos não vai liberar o Caio Jorge na moleza para o Vasco, não vai ter negócio. O Vasco tem que responder ao Alexandre Matos nessa altura, não sei se já respondeu. O Alexandre Matos disse que o Vasco nem procurou ele pelo Caio Jorge. Eu acredito, porque o Vasco não respondeu a ele ainda sobre o João Vitor, vai perguntar pelo Caio Jorge. Pô, não tem muito sentido o negócio. Então, o Vasco está no silêncio, né? Está tentando ver se consegue não se desfazer do craque, do gênio chamado João Vitor, JV. O Vasco está perdendo noção do certo e do errado. Mas ok, isso não é. O Vasco está falando de atacante, né? Então vamos lá. Então o Vasco está tentando o Caio Jorge, ou vai tentar ainda, e fez uma investida pelo Fabinho. Pelo Fabinho, o Vasco fez mesmo. O diretor do América de Minas falou que ele é amigo do Marcelo Santana, fizeram o curso junto da CBF, que ele recebeu uma proposta, já não é uma sondagem, uma proposta pelo Fabinho, mas que por esses números que foi ofertados, o Fabinho não sai do América Mineiro. Parece que agora à tarde o Vasco dobrou a oferta, o Vasco tinha feito uma oferta de $500 mil pela compra definitiva do Fabinho, e o Fabinho tem um contrato que vence no final do ano. No meio do ano ele pode assinar um pré-contrato, mas ele tem que ficar lá no América de Minas o ano todo. O América de Minas sabe também que ele pode sair de graça no final do ano, mas o Vasco precisa do atacante hoje. Então está dando um aperto no Vasco. O Vasco agora dobrou o valor, ofereceu $1 milhão. Parece que o Fabinho e o Vasco já estão bem caminhados e o jogador quer vir para o Vasco. Mas o Vasco está oferecendo só $1 milhão. Acho que vai chegar a $2 milhões, vai conseguir trazer o Fabinho. Eu vi alguns lances do Fabinho para lembrar quem é o jogador, né? Não estava lembrando. Olha, vai ajudar. É um cara que, pelo que eu vi ali, vai ajudar. Não é nenhum cracaço, mas joga na direita, joga na esquerda. Ele é um canhoto, né? Que joga pela direita, às vezes joga pela esquerda, mas ele vai ao fundo, cruza com a direita também. Olha, não chega a ser um ambidestro, virtuoso, não é um grande vibrador um contra um, né? Mas ele é um cara que sabe marcar pressão, tem disposição física, vai e volta bem. Olha, eu acho que o Fabinho pode ajudar. O Caio Jorge, sinceramente, eu não tenho boas lembranças do Caio Jorge. Não acho que ele tem esse futebol todo aí, não. Não sei, vamos ver o que vai se reservar aí. Mas se trouxer como é que é o nome do menino que eu chamo de Sebastião? Benjamin Garré e o Fabinho, com o Adson, dá uma melhorada. Já dá uma organizada. Porque o David é mais para o ano que vem. O David volta em setembro, aí até pegar outubro, mais 2 meses, 8 jogos, o Cavaleiro está na fase final de 8 jogos já. A Enem já está morta pro David. David só ano que vem mesmo, como é o Jair e o Paulinho, voltaram no finalzinho do ano passado, mas só esse ano mesmo que estão à disposição, brigando posição, jogando, então, enfim, é isso aí. Quanto ao campeonato carioca, né, que faz parte ainda da gente bater um papo nesse resumo gigante, ontem o Coisa Ruim ganhou o Botafogo com um placar de 1-0, um time misto. O Coisa Ruim botou um time misto, os reservas jogaram, e aí nos reservas você vê o Arrascaeta, banco. Cara, o time dos caras é o Danilo, zagueiro, que era lateral da seleção, agora é zagueiro, banco. Os caras têm um time. E o time dos caras, o reserva deles era titular absoluto do Vasco, com certeza. Enfim. E ganharam com uma certa facilidade, sem apertar muito, sem sofrer muito, ganharam do Botafogo. Teve o pau quebrou no final, o Gerson acabou sendo expulso, está fora do jogo do Vasco domingo, né? Pode até ser uma ajuda, porque o Gerson sempre gosta de jogar contra o Vasco, sempre joga bem contra o Vasco, então é menos um para perturbar a gente. E a gente não sabe com que time que a gente vai para enfrentar o Flamengo no domingo. Domingo não, desculpa, sábado, às 9h45 da noite no Maracanã. Eu continuo com a minha opinião, eu acho que o torcedor do Vasco não tem que ir ao jogo. Eu acho que não tem que apoiar nada. Você vai lá para apoiar quem? Não apoiar a instituição, pô, cara, desculpa, a instituição tá nem aí para você, esses jogadores não estão nem aí para você, esses caras não estão se posicionando, pelo menos em favor da torcida, então eu não iria. Na boa, vou lá para ver um massacre do time adversário, ver meu time ficar dando bico alto, correr risco de vida. Um jogo que está uma cidade violenta como a nossa, um jogo de alto risco, Vasco e Fluminense, as duas torcidas. As torcidas organizadas, elas vão, porque elas não vão para ver o jogo, elas vão para brigar mesmo, elas vão para arrumar confusão lá com os caras, e para defender a honra delas, né, porque não é mais o Vasco, é o problema deles lá.
E você vai com a sua família, levar seu filho, porra, pra quê? Pra ver o quê, cara? Pra ver o quê? Vai passar na televisão, assiste jogo pela televisão, cara. Depois tu desliga, vai comer uma pizza, né? Tá de cabeça cheia, vai tentar ver um filme, distrair a cabeça. Pô, faz isso não, o jogo tá ruim, tu tira do canal e vai ver outra coisa, vai lá, bota num filme, numa série, mas não fica sofrendo lá no Maracanã, tendo que voltar de madrugada, o jogo vai acabar meia-noite. Eu não tenho... Falo sério, eu não tô fazendo campanha não, mas na minha opinião é que não tinha aqui ninguém. Até para esses caras sentirem, né? Eles abandonam os caras, porque se o time Vasco é ruim, mas tá correndo, tá lutando, tá brigando, pô, vamos dar um apoio para esses caras, porque esses caras com apoio, na raça, na briga, esses caras vão. Esses caras não estão nem aí, pô. O cara entra andando contra o Sampaio Correia, o cara passa por ele, ele olha assim, o jogador passando por ele, não tem condição nenhuma, não marca, não volta, não ajuda o colega, estão nem aí. Pô, vai voltar o Coutinho, pô, cara, daí vai voltar o Coutinho, cara. O Coutinho hoje em menos um é igual. O Coutinho vai jogar 10, 15 minutos e vai parar de novo. Tomara que esteja errado, tomara que ele faça a maior partida da vida dele, né? Mas não dá motivação nenhuma de ir ao jogo. O Vasco se mantém em terceiro lugar. O Vasco precisa, pelo menos, desses dois últimos jogos, o Vasco ganhar um, que é o Botafogo, né? O Vasco tem ganhado do Botafogo, né? O Vasco ganhando do Botafogo vai fazer 16 pontos e provavelmente consegue garantir a classificação. Um empate e uma vitória nesses dois jogos, pode ser que o Vasco consiga a classificação. Claro que as duas vitórias, o Vasco faz aí, o Vasco está com 14 pontos, duas vitórias, o Vasco faz 20 pontos, e aí fica classificado legal. Mas uma vitória e um empate, o Vasco faz 18 pontos. Mas em 14, com 3, 17, 1 ponto 18, aí o Vasco está mais, eu acho que o Vasco está classificado. 20 pontos o cara se classifica, 19 também, 18, 17 pontos, vai brigar ali pela terceira, quarta posição. Eu acho que o Vasco entra se conseguir uma vitória. A chance de vitória é contra o Botafogo e buscar um empate contra o Flamengo. Podia ser mais fácil se tivesse ganho o Sampaio Correia, se tivesse ganho Volta Redonda, né? Estaria hoje aí com 19 pontos, já praticamente classificado. Precisava beliscar um empatezinho com o Flamengo e Botafogo para com 20 chegar até de repente na segunda posição do campeonato. Mas esses caras aí não estão afim, os caras não estão afim. Os jogadores do Vasco não estão afim. Tu vê que o João Vitor tá querendo sair, né? O Paê quer ficar só batendo palma pra torcida, o Coutinho, coitado, se machuca pulando amarelinha. Enfim, é um time muito complicadinho. Animicamente, um time morto. O time entra em campo já derrotado e vai entrar assim nesse esquema contra o Flamengo. Tomara que não. Tomara que entrem motivados, mas essa motivação não pode durar 10 minutinhos, o gás acabar e tomar uma traulitada. Tem que manter a motivação, né? Tomara que o Vasco num contra-ataque doido. O Vasco não consegue fazer contra-ataque, não tem jogador para sair em velocidade, mas tomara que o Carille ache uma escalação aí e consiga, numa escalação muito maluca, consiga sair no contra-ataque alguma jogada e faça um gol aí, porque eu vejo fragilidade na defesa do Flamengo, cara. Eu vejo o Flamengo com algumas falhas. O Flamengo joga muito do meio para frente, mas eu não vejo ele tão compactado. Eu vejo a defesa jogando uma linha muito alta. Se você botar um cara que sabe enfiar uma bola na diagonal para alguém correr, agora tem que ter um cara que corra, não pode ser o Verratti. O Verratti não vai correr. Tem que ser um cara que corra na diagonal. Você vai conseguir fazer um estrago na defesa. Mas o problema é que os atacantes do Vasco é o Coutinho e o Verratti. O Coutinho vai correr? O Verratti, coitado, até tem disposição física, mas não sabe correr com a bola. O Coutinho sabe correr com a bola, mas não tem mais perna para correr com a bola. Então, precisa de vitalidade. Não sei se vai botar um Zuccarello, que é um moleque que tem velocidade, tem vitalidade, ou alegria, mas são jogadores muito frágeis fisicamente ainda, para encarar um embate contra um time como o Flamengo. Não sei, não queria estar na pele do Carille. Eu acho que eu não vou ao jogo. E se eu fosse você, também não iria. Essa é a minha opinião. Esse é o resumo gigante de hoje. Vasco tentando 2 atacantes lá fora, não é Sebastião, Benjamin Garré e o Lloyd Augusto, Benjamin Garré e Lloyd Augusto, e aqui tentando Fabinho e Caio Jorge. Dos 4, eu gosto mais do Garré e do Fabinho. Eu não gosto de nenhum dos 4 me agrada, mas é o que tem. Então eu acho que o Garré e o Fabinho seriam boas aquisições, se juntando ao Adson, 3 para disputar 2 posições, e aí você tem um Lloyd ali fazendo uma sombra, o Caio Jorge, não, eu não consigo ver o Caio Jorge jogando futebol, e aí Jean Davi, porque não vai conseguir se desfazer do Jean Davi, a janela do médico já fechou, não vai se fazer. Então, é isso, cara, olha, o negócio do Vasco tá complicado, tá bem triste.
bem difícil. Vamos ver se amanhã a gente já tem notícias melhores. Eu sei que amanhã, 8 horas da manhã, a gente já vai ter o Café do Gigante. Vamos falar sobre isso agora. Para encerrar, pedir para que você não esqueça, né, de deixar seu like, pedir para você se inscreva no nosso canal, avisar que amanhã, 8 horas da manhã, né, como eu estava falando, tem o Café do Gigante, já aqui com notícias do Vasco, está vindo comentários sobre o Vasco, né? Amanhã é o último dia que nós temos Café do Gigante e Resumo do Gigante, o último dia da semana, depois só na segunda-feira, porque sábado a gente vai ter um vídeo à tarde, né? Vai ter um vídeo no meio da tarde e vamos ter a live de pré-jogo. O jogo é 9h45, então 8h30, nós vamos entrar, 8h30 da noite, vamos entrar com uma live, depois vamos ter a live de pós-jogo. Domingo, devemos ter mais um vídeo no meio da tarde para o final da tarde, e aí segunda-feira começa tudo de novo, Café do Gigante, Almoço do Gigante e o Resumo Gigante, os 3 vídeos por dia no canal aqui do Gigante Vascaíno. Tá falado? Galera, fica com Deus, grande abraço, obrigado aí pela audiência, obrigado por ficar com a gente até agora. Deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo, colabora aí com o canal. Fique com Deus, um abraço, até o vídeo de amanhã. Tchau.